moradora da Casa do Estudante da Universidade de Brasília, tenho 27 anos, mudei para Brasília só por conta da faculdade, para poder vir estudar, e estou aqui desde 2014, primeiro semestre de 2014. Você é de onde, Ingrid? Eu sou de Belém do Pará. Por que você escolheu estudar aqui na UNB? Porque no meu estado eu não teria direito a assistência estudantil e eu não tinha como largar o trabalho para estudar. Então, ou eu trabalhava ou eu estudaria. E indo para outro estado, tendo acesso à questão da assistência estudantil, eu poderia parar e ter tempo para poder estudar sem a necessidade de estar trabalhando 24 horas. E foi fácil conseguir o acesso à casa estudante? A princípio não. Na época em que eu mudei para cá, a casa estudantil ela estava em reforma. Estava em processo de final, né, da reforma para entrega. Então eu passei um ano ainda capengando, digamos assim, ficando de casa em casa, dormindo de favor. Cheguei a dormir em centro acadêmico dentro da própria universidade, dormi em subsolo da universidade. Até de fato eles inaugurarem a casa estudantil, reinaugurarem ela, né, pós-reforma. E a gente poder dar entrada no processo de seleção para entrar dentro da casa. Mas durante esse período, esse um ano, a UNB não te deu nenhuma assistência? Não, mas também eu não tinha muito conhecimento sobre o processo de assistência estudantil na época, eu não sabia que eu poderia requisitar o auxílio de bolsa, pecúnia, essas coisas, eu não tinha muita informação. A única informação que eu recebi é que existia assistência estudantil, que eu poderia ir atrás dela, solicitar, que teria casa estudantil, mas eu não tinha as outras informações com relação a facilitar realmente meu acesso aqui, de bolsa, de tudo. E no início do processo também eu nem conseguiria, porque eles me negaram várias vezes o acesso à assistência estudantil por conta de falta de documentação, por eu já... Porque quando eu mudei para o Brasil eu já era independente, eu já tinha documentação toda minha de independência e tudo, só que pela regra da DDS, da Universidade de Brasília, segundo a lei, ninguém que seja abaixo de 24 anos é independente, você é obrigado a apresentar a documentação familiar, e eu não tinha contato com a minha mãe na época, então eu não tinha acesso a esses documentos para poder entregar na universidade, então sempre dava erro com a documentação e eles me negavam a assistência estudantil, por isso eu não conseguia a bolsa emergencial nem pecúnia na época. Nossa, que tenso! Sim, demais. E aí, até que o processo meu de entrada, que na verdade foi com a ajuda da minha coordenadora do curso, que eu nem cheguei a comentar, eu faço letra e tradução espanhol. E aí ela, na época, se revoltou porque ela via que eu estava dormindo na universidade, em qualquer lugar que eu achava. Isso quando os seguranças não expulsavam, não descobriam que eu estava num canto ou outro, porque você não pode dormir aqui dentro. E aí, nesse processo de ficar dormindo, eu cheguei a dormir na casa dela, ela me levou pra lá. Muitas vezes eu deixei de comer, eu não tinha alimentação durante a semana toda, era ela que me pagava lanches. E aí, vendo a situação de que o tempo todo a DDS estava me negando a assistência estudantil, na época era na reitoria, e aí ela foi lá pessoalmente comigo, dizendo que não aceitava e meio que foi fazendo barraco lá. E começou a brigar, dizendo que eu estava praticamente sendo moradora de rua, me humilhando para fazer uma faculdade e que eles deveriam valorizar isso e tudo que eu estava batalhando. E eles estavam, de certa forma, me forçando a voltar para o meu estágio, para desistir de tudo e fazer eu perder meu tempo aqui. E aí, nessa briga dela lá dentro, por ela ser coordenadora, ser professora de um departamento e tudo, eles foram mais atenciosos, atenderam ela melhor, e aí veio o diretor da DDS conversar com ela. Que até então eu só falava com assistentes sociais e as pessoas que ficam ali na frente recepcionando. E nunca chamava ninguém mais assim de alta patente para poder resolver a minha situação. E aí o diretor veio, chamou a gente para conversar, para tentar entender o que estava acontecendo. E aí quando nós explicamos toda a situação, aí ele falou que não estava ciente da papelada, não estava ciente do que estava acontecendo. E tudo, que realmente o meu caso era específico, era um caso à parte, que deveria ser estudado de forma diferenciada, avaliado pela assistente social,
e tudo, que era um caso emergencial e essa documentação deveria ser eliminada. E aí minha coordenadora ameaçou, né, falando que iria no Ministério Público e tudo, iria processar se não resolvesse isso. Ele disse que não havia necessidade, que realmente meu caso era fácil de resolver. E aí ele só pediu pra, na época, ligar pra minha mãe, e aí eles ligaram, minha mãe xingou eles e tudo, porque ela achava que de certa forma ela iria ter que pagar alguma coisa, ela teria que criar algum vínculo comigo, e ela deixou bem claro que a gente não tinha vínculo e tudo. Eles pediram até desculpas depois pelo todo o constrangimento, de ver que realmente a gente não tinha esse vínculo, de ver que eu morava sozinha, porque eu tinha documentação provando aluguéis no meu nome, que eu vivia sozinha há muitos anos já, energia, água, tudo no meu nome, que eu morava só. E aí eles entenderam que, de fato, independente da idade, eu era independente, eu tinha minha vida e não dependia de mais ninguém. E foi assim que eu consegui assistência estudantil, porque aí no mesmo dia ele perguntou onde estavam minhas coisas, eu avisei que estava no Calete, ele solicitou o carro da FUB e... Todas as coisas estavam no Calete? Sim, e aí eu tava com 2 malas só no Calete, muita coisa se perdeu nesse negócio de dormir na casa de um, de outro, tudo. Eu fui deixando, e aí ele solicitou o carro da FUB, eles me pegaram no Calete e me trouxeram direto aqui pra casa estudantil. Foi meu primeiro contato com a CEL, que eu não conhecia, eu não sabia onde ficava, até então eu achava que era Colina. E aí depois que eu descobri que era aqui, os prédios eram novos, eles estavam acabando de inaugurar e tudo, e estavam esperando sair o edital com o processo do nome de todas as pessoas selecionadas. E aí eu entrei uma semana antes do edital sair, com o nome do pessoal. A casa estava vazia, o bloco B não funcionava, ainda não tinha sido entregue, só o bloco A que estava aberto. E aí eles me colocaram, disseram que eu poderia ficar no primeiro apartamento por enquanto, até o resultado sair e as pessoas mudarem pra gente decidir em que apartamento ficaria quem. Até no início da CEL a gente escolhia as pessoas com quem moraria. Então assim, fazia-se uma reunião inicial em que todo mundo se conhecia ali, e naquele ato de se conhecer, naquele momento da reunião, você apontava o dedo e poderia dizer: eu quero morar com fulano, 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 e depois eles iriam distribuir as pessoas por apartamento. Então eu fiquei no bloco A, e até que as pessoas começaram a mudar, a gente fez a reunião, eu participei da reunião, e a gente começou esse processo de casa estudantil aqui. Mas já era na DDS ou tinha coordenação aqui? Já tinha coordenação aqui. Já tinha, quando lançaram o edital, a casa já estava em pleno funcionamento, assim, sem moradores nos apartamentos, mas a coordenação já estava aqui, se organizando para receber os alunos e também verificando, fazendo vistoria se os apartamentos estavam de acordo para receber, se estava faltando alguma coisa, até mesmo porque eles estavam ainda colocando os móveis em cada apartamento. Os eletrodomésticos, né? Porque os móveis são fixos. E você chegou a receber outra assistência depois que você veio morar aqui? Sim, aí no edital, quando saiu o resultado, na verdade meu nome não estava na lista, eu até contestei, que eu fiquei preocupada de repente perder de novo. Eu falei: gente, cadê meu nome da lista? E aí eu fui na DDS, eles falaram que realmente tinha havido erro, porque o nome deveria ter vindo na lista, mas eu não iria perder e tudo, e aí eles corrigiram, então eu tinha direito ao R, eu tenho o benefício que eu recebi quando eu entrei aqui, era direito ao RU, alimentação, que aí começa a passar um filme de tudo que você passou em um ano, toda a humilhação, todo o processo que você teve só para poder estar aqui, e aí aquilo pesou muito, tanto que começou a alterar muito o meu desempenho dentro da universidade e tudo, porque eu comecei a ficar realmente num processo depressivo, num processo assim bem frustrado, de chateação mesmo com a universidade. Eu não gostava de Brasília, da cidade, nada me agradava dentro da cidade. As pessoas não eram muito, apesar de eu ter encontrado pessoas que foram incríveis comigo, que me receberam muito bem, mas as pessoas, elas não eram tão receptivas do resto assim da universidade, da cidade em si. Então assim, eu considerava que Brasília não era para mim, eu não conseguia me adaptar. A casa em si, principalmente naquela época em que estava começando, ela era totalmente vazia. Então, assim, quem mora aqui sabe, são 4 paredes brancas, é uma casa muito vazia, que você não pode decorar, você não pode fazer alterações, você não pode fazer nada, é cada um por si, tá todo mundo no seu dia a dia, ali na correria, trabalhando, estudando, fazendo estágio. E são pessoas estranhas, né? E aí, então assim, eu meio que
assim, você meio que se reclui, sabe? Eu tava reclusa e totalmente fechada pra vida, pra tudo. Eu tava bem chateada e frustrada com as coisas. Então, assim, esse início dentro da cela foi bem complicado pra mim. Eu comecei realmente a aproveitar a CEL a partir de 2015, assim, do segundo semestre de 2015, que entrou a nova leva, que foi a galera do Bloco B. Eu não me dava muito bem no apartamento que eu estava inicial, então quando o pessoal do Bloco B entrou, assim que entrou o primeiro edital e foram selecionados, o primeiro andar foi ocupado, eu vim morar com gente daqui do Bloco B, eu acabei trocando de apartamento. E aí eu vim morar com pessoas que estavam muito mais ali no meu nível de vida, que eram pessoas indígenas, pessoas que são do norte, que têm uma cultura bem mais parecida e a gente conseguia se entender muito melhor. E foi quando eu comecei realmente a interagir, a conhecer mais da casa, a aproveitar mais a universidade em si, a ter mais interesse realmente de ficar, ainda que ainda fosse um pouco difícil para mim. E aí nesse convívio aqui do novo apartamento e a galera que tinha entrado no novo edital no Bloco B era uma galera totalmente mais dinâmica e tudo, a gente se reunia, abria todas as portas dos apartamentos, se reunia no corredor e ficava todo mundo conversando, se conhecendo, cada um tinha que se apresentar, falar nome, a gente passava a noite jogando no meio do corredor. E tudo. Era uma dinâmica totalmente diferente, era uma galera que se dava muito bem, não tinha reclamação de barulho, não tinha reclamação de nada, a gente sempre conversava, todo mundo sempre estava interagindo. E aí foi uma experiência muito interessante esse inicial assim, do Bloco B. E aí foi quando a gente começou realmente, eu comecei a frequentar, que eu não sabia que existiam as festas da UNB, que eu comecei a frequentar happy hours, e tudo, a realmente viver e não só estar dentro de casa e dentro de casa, estudar. Então, assim, eu não tava mais naquela loucura de que eu não tinha vida, que eu não tinha mais nada, eu tava sendo um robô. Então, eu comecei a passar por novas experiências que agregaram muito na minha vida. E eu digo que a CEL foi uma experiência única. Eu não me arrependo de jeito nenhum de ter largado tudo, de ter vindo pra cá e ter feito essa loucura e tal, de passar por tudo isso, porque eu acho que tudo é um aprendizado e eu aprendi muita coisa, principalmente a questão do convívio, a questão de ceder, de você aprender a ceder, de você ter empatia pelas pessoas de diferentes etnias, de diferentes culturas, de tudo aqui é diferente, tipo, nenhuma pessoa é igual a ninguém, vem gente do Brasil todo, gente de fora do Brasil, e assim, cada um, aí é nesse momento que você percebe que cada um vive de uma maneira diferente, por mais que a criação tenha sido igual, mesmo que a pessoa seja irmãos, assim, a gente tem casos de irmãos gêmeos aqui e tudo, mas cada pessoa pensa de uma forma diferente, age de uma forma diferente, e você aprende o que é o convívio com outras pessoas, porque até então você pensa assim, não, as coisas são do meu jeito, são assim, se eu conversar, se eu estipular, elas vão seguir e vai ser todo mundo assim, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai se entender. Não, você tem que entender que o que é bom pra você às vezes não tá sendo bom pro seu coleguinha de apartamento. E isso também foi uma das coisas que me prejudicou muito, porque no início eu era muito fechada. Eu era muito daquela coisa, tem que fazer isso, é assim, ponto e tal, tudinho, por isso a gente se desentendia muito. Eu era literalmente uma velha chata, uma mãe chata, não podia deixar um copo de água gelada em cima da bancada, não podia sujar, não podia fazer nada, ficava pegando no pé dos meninos. Até eu de fato perceber que eu tava sendo muito chata, que o erro não estava neles, eu achava que eles eram errados e na verdade não existe uma pessoa errada, era a maneira deles viverem, deles verem a vida como ela é assim e era a forma de criação deles, do que eles acreditavam. E eu não pude esperar que eles fizessem as mesmas coisas que eu. Então, assim, eu aprendi muito com isso, porque eu sempre fui daquela cultura de que, se eu faço, tudo vai voltar pra mim da mesma maneira. Tipo, se eu tenho um carinho, um cuidado com as coisas do meu parceiro, do meu colega de apartamento, essa pessoa também vai ter essa mesma dinâmica comigo. E eu ficava muito chateada, porque às vezes eu chegava, minhas coisas estavam reviradas, estavam bagunçadas e não estavam do jeito que eu deixava, e eu tenho toque com as minhas coisas.
com a posição que eu deixo elas e tudo. E eu não me importo de que usem, mas eu queria encontrar do mesmo jeito, eu queria que eles tivessem o mesmo cuidado, porque quando eles viajavam, quando eles saíam, eu lavava as coisas deles, eu passava roupa de cama, eu arrumava o quarto, lavava tudo, deixava tudo pra eles prontinho, pra receber eles de volta. Aquela coisa bem mãe mesmo, deixava tudo pronto, tudo arrumado, eu não mexia nas coisas dele e não era a mesma coisa que acontecia comigo. E isso me chateava muito e eu jogava muito esse peso pra cima deles, até eu entender que, tipo, eu tinha que fazer por mim, tipo, era uma coisa que eu gostava de fazer e que eu não poderia esperar que a pessoa fosse fazer igual, que ela fosse daquele jeito, porque eles não tinham esse tempo, eles não tinham esse pensamento, eles não era a forma deles de retribuir, de mostrar, eles não estavam sendo menos ingratos. Eu comecei a entender isso com o passar do tempo. Então, assim, a Cel agregou muito, porque fez eu ceder em muitas coisas. Eu aprendi a conviver com o lado da outra pessoa também, seja ela bagunceira, seja ela que tenha toque, seja ela doente, o que fosse, ou o problema que ela tiver, de você respeitar o espaço dessa pessoa e de quem que ela é.